Sabrina. Meu nome é Daniel. A gente está no podcast hoje do Itinerário Cultura e Movimento e a gente está aqui com a professora Rosana. E a gente vai fazer umas perguntas para ela sobre redação, que é ultimamente o que a gente está mais tendo como tarefa. A primeira pergunta eu queria saber o que pode causar a anulação do Enem? Bom, desclassificação do Enem pode causar da seguinte maneira, na redação. Escrever menos que 7 linhas. Já não passa. Já não passou, Daniel. Deu ruim. Fugir do tema proposto, isso também pode causar anulação. Fazer a cópia integral de um dos textos de apoio que você vai ter. Pode te desclassificar também, se for perceber que você está tentando olhar ali para a prova do colega, se teve apoio de algum lugar, né, o famoso celular, o nosso reloginho, o Wattpad. Então, tudo isso hoje, né, esses materiais de apoio não são permitidos, né? Tem que ser uma redação única, autêntica e realmente mostrar ali o seu domínio da língua portuguesa. E a caligrafia? Pode perder pontos pela caligrafia? Até hoje eu nunca vi em nenhum lugar nada que diz que a caligrafia ela pode te desclassificar. Mas o que acontece? O corretor do Enem, ele não é um professor que ele tem ali o tempo que nós temos, a dedicação que nós temos, que vai fazer esse esforço todo que nós fazemos para entender a caligrafia de vocês. Então, provavelmente sim, provavelmente ele vai tirar pontos de você se ele não entender. Ele não vai ficar se matando, se esforçando ali para entender sua redação, né? Por isso que você tem que fazer uma letra legível, escrever com calma ali, faça um rascunho, depois passe a limpo com calma, tenha certeza que aquela letra ali é o seu melhor realmente, para que o outro que vá corrigir já entenda a sua letra na primeira vez que ele for ler. Mas é o certo também, né? Porque vai fazer uma prova e dar esculacho na letra, porque sabe que tem que fazer uma letra certa, tem que entender. Sim. Seu futuro tá ali, né? Sim, tem que pensar que tudo isso está em jogo ali nesse momento, né? Então é realmente dar esse melhor, né? Mostrar tudo isso que vocês estão estudando, que vocês estão se esforçando tanto durante todo esse tempo e colocar ali no papel para concretizar isso, né? De maneira realmente ali certa e por isso dar seu máximo nesse momento. O que é preciso fazer ou estudar para melhorar na redação? Bom, acho que é uma coisa muito simples e às vezes assim não precisa nem se esforçar tanto quanto as pessoas pensam, né? De maneira simples você consegue melhorar a sua redação, né? Ter o hábito de ler, né? Isso vai ajudar a aumentar seu vocabulário, mas aí casa essa leitura com gramática, com os conectivos textuais e fazer todo esse casamento de tudo isso, toda essa junção para que isso vire uma coisa única, né? Começa a ver notícias, começa a ter interesse de procurar coisas novas, né? Porque hoje o mundo do celular, né, virou um facilitador para muita coisa, e inclusive informação. Então acho que vocês podem usar isso a favor de vocês, né? Começa a ler um jornal, acompanhar todo dia, ver notícias recentes, ter essa interação do que está acontecendo no mundo. Então tudo isso pode ajudar para melhorar na sua dissertação. Quais são os tipos de redação? Bom, acho que as principais aí é a nossa redação informativa, que é o que vocês já trabalham, né? O jornal, informação, trazer esse conhecimento, né, de um assunto pesquisado. Nesse momento tem a dissertativa, que é quando eu vou ali defender a minha tese, defender o meu ponto de vista, e isso entra no nosso Enem, que é a redação dissertativa argumentativa. Depois nós temos também a narrativa, quando você está narrando algum acontecimento, algum fato, você vai fazer realmente a narração disso, né? E a descritiva, quando você está descrevendo algo, alguém, uma pessoa, um lugar, você pode escrever qualquer coisa nesse momento. A redação de argumentativa, né, é o que a gente mais está fazendo. Isso, né? Que pra gente ver a nossa opinião sobre os assuntos, né? Nós temos esse foco aí nesse momento, né?
porque trabalhar e preparar vocês para o Enem. Por isso, né, essa redação é tão importante, que vocês entendam, tenham propriedade de usar e abusar dela, para fazer esse uso a favor de vocês. O que não pode faltar em uma boa redação? Eu acho que vocês têm que demonstrar o domínio da língua portuguesa. Eu acho que assim são coisas essenciais, né, para quem vai corrigir. Então, acentuação, pontuação, demonstrar realmente que vocês sabem o básico, que isso é o básico, né? Você está aprendendo lá desde da sua pré-escola, você está trabalhando para isso. Então, ter esse domínio da língua portuguesa, mas não parar aí, né? Pensar que usar palavras, né? Trabalhar a gramática, isso vai te favorecer. Por isso a leitura é tão importante, né? Porque quando você está lendo, você vê um livro e aí surge uma palavra desconhecida, né? E aí você vai pesquisar o que ela é. Então, por isso que vocês têm que se apropriar agora no ensino médio do uso do glossário. Por quê? Porque se não usou isso a vida inteira, já perdeu muito tempo. Então, mostrar que vocês têm domínio de outras palavras, né, da língua portuguesa. E defender sua tese, né? Você tem um ponto de vista ali, você tem que defender ele e colocar argumentos que comprovem isso. E é importante também pensar que no nosso Enem nós temos a nossa redação, que nós temos que colocar ali no final o nosso ponto de melhoria. Então, como você vai melhorar, como você vai resolver e solucionar esse problema apresentado por eles. Vai, professora, como iniciar uma conclusão? Bom, pessoal, vocês vão fazer a conclusão aí, né? A amarração de toda a sua redação que vocês fizeram. E é importante pensar que, para fazer essa conclusão, vocês precisam usar aí dos conectivos textuais de vocês. E além disso, né, pensando no Enem, é importante o quê? Que vocês, além de tudo isso, não esqueçam de colocar o ponto de melhoria ali, né? Como vocês vão trabalhar isso daí nesse momento. O que eu acho mais difícil é a proposta de melhoria, intervenção. A sua intervenção ali é o que eu acho mais difícil, tipo... Porque tem que ser uma coisa única, útil, única, e que seja realmente autoral, né? Que demonstre ali para o seu corretor que você não copiou essa ideia de ninguém, né? Que você não tá falando qualquer bobeira ali. Então é muito importante você demonstrar esse domínio nesse momento. Por isso é importante a leitura, por isso é importante, né, vocês sempre pesquisarem, terem isso sempre em mente, né? Porque vocês vão aumentar o vocabulário. Aí você pode até mesmo colocar uma citação que você consiga fazer o fechamento de tudo isso, né? Às vezes você leu em algum lugar, lembra de algum livro, de alguma referência que você possa fazer uma citação ali para realmente reafirmar tudo aquilo que você tinha dito antes. Então, e ali vai ganhar mais propriedade nesse momento. Acho que de várias redações que eu fiz, eu acho que foi uma proposta boa de intervenção. Foi sobre a redação sobre, acho que foi racismo. Que eu dei uma proposta de que devia ter uma delegacia só para esses casos de racismo, porque senão não vão dar muita importância, né? Tipo, um assassinato e uma denúncia de racismo. Eles vão dar importância qual? Assassinato, sim. E vão acabar deixando isso do racismo para trás. Então, acho que são muito prejudicados. Então, eu propus uma delegacia para isso, sabe? Para dar importância para isso. E de várias redações que eu fiz, eu pulei linha. Não pode pular linha, Daniel. Não pode esquecer do título. Sim. Não pode esquecer ali que você tem 30 linhas para ter o seu início, meio e fim. Então, que eu sempre falo para os alunos, né? Pensar sempre nos 4 parágrafos, primeiro de desenvolvimento, primeiro de introdução, 2 para desenvolvimento e 1 de conclusão. Por quê? Porque ali você já começa a estruturar a sua redação, não fica aquela coisa tão longa,
E assim, você não pode, né? Você não pode passar de 30 linhas, já pensando Sim. com o seu título, né? O título também é uma coisa muito importante que eu vejo que muitos alunos esquecem de colocar. Esquecem de contar como uma linha. Esquecem de contar, então tudo isso aí é levado em consideração nesse momento. Então, assim, vocês vão passar pelo Enem, que é uma avaliação muito importante, mas tem também outras provas que são importantíssimas, que são os vestibulares, né, que vocês vão prestar. Então, basicamente, a estrutura dos vestibulares é a mesma que o Enem. Pouca coisa vai mudar entre um vestibular e outro. Então, por isso que vocês agora precisam pensar nessa questão de ter mais propriedade desse assunto, querer realmente estudar, porque assim, a diferença entre um aluno que faz bem uma redação e um aluno que não faz bem uma redação é a vontade dele, né? É a vontade de aprender, a vontade de não desanimar quando erra. Então isso vai fazer toda a diferença, né, entre o aluno que consegue e um aluno que não consegue. Porque com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que é mais fácil errar e nunca mais tentar. Errei, deu errado, não quero mais. Então a intenção realmente é tentar até que dê certo. E uma coisa que é legal para vocês que estão no ensino médio, né, no terceiro ano, é se tiver a oportunidade esse ano de fazer o Enem como treino, é importante fazer. Por quê? Porque vocês vão conhecer a estrutura da prova, vocês vão entender quanto tempo demora a prova, porque é muito fácil uma pessoa falar, nossa, demorei 4 horas lá dentro da prova, e é realmente cansativo. Sim. Você vai saber o que esperar no próximo ano, né? Você vai estar mais preparado para aquilo. Então, são pequenas coisas que vão fazer a diferença para vocês depois. Tem sites, inclusive, que nós usamos aqui na escola, que se você colocar lá redação Enem anos anteriores no Google, vai aparecer para você as redações do Enem de anos anteriores, e aí ele já vem exatamente aquela fichinha pronta, sabe, que vocês veem no Enem? Então ele vem exatamente aquilo, os textos de apoio, o tema da redação, ele vem prontinho. Então você tem que, o correto é fazer o quê? Começa a fazer uma por semana, por que não? Faz uma por semana e traga para sua professora de português corrigir, né? Hoje vocês passam 8 horas dentro da escola, vocês têm que aproveitar essas 8 horas, entendeu? Então, assim, de uma maneira bem positiva, né? Que vai fazer a diferença depois na vida de vocês. Então, se vocês fazerem essa pesquisa, tem lá o tema de todos os anos, desde quando teve início o Enem. Então, vocês conseguem encontrar esse material. É óbvio que a aula, a escola é importantíssimo, mas a diferença é você querer mais do que é apresentado para você aqui. Então, por que não buscar esses materiais? Por que não se aprofundar mais? Então, realmente, vocês têm que começar agora a pensar de uma maneira diferente, porque a faculdade vai ser de uma maneira diferente no futuro de vocês, né? Então, não tem realmente esse professor que vai ali, pega na mão e leva, né? Você vai tá acabar, pagando, você tem que dar seu melhor. Vai acabar esse assunto. Então, vocês têm que começar a amadurecer nesse pensamento, né? Falta aí meio ano para vocês terminarem. Então, tem que pensar realmente aí agora o futuro. E assim, professora, mas eu não quero fazer vestibular, não quero fazer nenhuma faculdade. Ok, mas a empresa que você vai entrar ali, vou colocar ali a experiência do meu marido. Quando ele foi entrar na Mali, ele teve que fazer uma redação, ele teve que fazer prova de matemática, entendeu? Então não é mais só entrevista ali no cara a cara, né? Hoje em dia eles querem comprovar que você tem um conhecimento mínimo, básico, para você poder entrar na empresa. Então isso são passos muito importantes. Queria saber se na redação pode-se ficar repetindo várias vezes os conectivos. Não existe nenhuma regra que diga que você não possa repetir os conectivos textuais. Mas se nós analisarmos aí de uma maneira simples, não é o correto. E você vai perder pontos provavelmente. Por quê? Porque uma vez que eu falei que você precisa ter o domínio da língua portuguesa, né? O que vai demonstrar para o meu corretor? Se você ficar fazendo essa repetição, que você não tem o domínio. Então vai ficar já ali escrachado para ele
E ele vai ver que você não tem esse domínio. Então não vai ter como fugir e falar, não, eu tenho domínio, só fiquei fazendo a repetição. É igual quando pega a redação de aluno que fica, e aí, faltou conectivo textual, pra você não ficar no e aí, né? Então são essas maneiras básicas de pensar que vai tirar pontos, né? Então, é o que eu falei, não existe nenhum lugar que esteja escrito, mas não é o correto. E agora mais sobre perguntas pessoais, dos seus perrengues sobre redação, né? Qual foi o maior perrengue que você passou com uma redação? Eu acho que assim, perrengue em si não tem, mas tem aquelas redações que são bem engraçadas de corrigir, né? Aluno que não consegue... que mal coloca o nome na redação, já teve aluno que começa a redação com bom dia, boa tarde, boa noite, tem aluno que inventa a palavra, tem aluno que pula a linha, né, escreve uma frase, pula a linha, escreve uma frase, pula a linha. Lembrou de mim. Triste. Tem certas coisas que não pode pôr no título, né? E é importante também, agora você falando em título, né? Que uma das coisas que desclassifica o aluno na redação do Enem é ferir os direitos humanos. Sim. Então você não pode, né, usar a palavra de baixo calão e principalmente ferir os direitos humanos, né? É uma prova ali que está toda voltada para esse conteúdo. Então ela não pode ferir os direitos humanos de maneira nenhuma, porque isso vai realmente... te desclassificar também. Então, assim, eu acho que, gente, redação, já teve aluno que colocou música no meio da redação porque pensou que eu não estava corrigindo, que eu não lia de verdade a redação. Sabe aquelas coisas assim, bem de internet mesmo que a gente vê? 2 ovos, 2 sacos de... Já vi receita também. Então, assim, parece que é uma coisa assim que tá lá na... Sabe, assim, que tá tão longe, mas existe bem perto de vocês. Assim, mas eu acho que o clássico do clássico é inventar palavras, né? Criação de palavras, esse é maravilhoso, né? Porque surge cada palavra que eu tenho até medo. Você já pegou alguma redação que colocaram alguma coisa que ferisse os direitos humanos? Com certeza. Então, assim, nesse início, principalmente quando está dando início ao trabalho com redação, você vê que os alunos, eles, por mais que você fale, não entrou ainda na cabeça deles. Então, eles acabam dizendo algo que tem, né, que tem esse indício, né, de que vai dar errado ali, né, que vai ferir os direitos humanos. Já teve palavras de baixo calão, né? Então sai de tudo, né? Mas você vê que depois que eles começam a caminhar, depois de um longo tempo, né? Eles começam a ter um pouco mais de propriedade, eles começam a melhorar. Mas eu acho que pra mim o mais triste é realmente o aluno que nem tenta. Mas no começo também foi difícil para pensar, na minha opinião, algo que não ferisse direitos humanos, porque tem coisa que, né? Sim, mas... assim, eu acho que o que eu quero dizer é que tem alunos que não tentam nem escrever uma redação, é mais fácil entregar em branco. Ok, hoje você está entregando em branco uma professora de ensino médio, e daqui a pouco, que é o seu Enem, a sua entrevista de emprego, quem vai dar outras oportunidades para você? Ali pode ser sua única oportunidade, muitas vezes, né? Não a sua única empresa, mas talvez a sua única chance naquele momento. Você vai demorar para conseguir estar ali de novo, né? Então tem que ter esse pensamento, né? E você, quando era mais jovem, tinha muita dificuldade em redação? Assim, linguagem sempre foi português sempre foi algo que eu gostei muito. Então, assim, nunca... É óbvio, né? Que eu já passei todos esses perrengues que vocês passam, né? Mas, assim... De pular linha também? Não exagera. Nossa Senhora! Mas, assim, não teve, assim, algo que, sabe, que me marcasse. Eu tenho... As coisas que me marcaram é referente a exatas, mas português nunca me marcou algo assim que, nossa, deu errado. Então, assim, eu lembro que na minha época tinha, eu não sei, acho que tem ainda, né, aquela EPTV. Eu lembro que eu era revoltada, eu só não queria fazer a prova da EPTV. Aí a professora falou, não, você vai fazer, tá bom. Aí eu sentei lá, meia hora de prova, entreguei a prova,
tá ótima, vamos pro IPTV. Então, assim, tipo, eu lembro que tinha alunos que ficaram um mês lá escrevendo aquilo e não foram, entendeu? Não foram classificados. E eu lá com meia hora lá, entreguei sem vontade nenhuma de fazer e fui. Então, assim, é porque era uma facilidade que eu tinha, Sim. né? Mas eu vejo que em outras matérias eu já era péssima, exatas, coitada da minha mãe, sofreu comigo a vida inteira, entendeu? Porque eu sempre tava ali na margem, né? Na margem de dar errado. Então, assim, é uma coisa que eu consegui me garantir, mas em outras eu sei que não. E você lembra a sua nota no Enem? A minha redação eu tirei 850, né? A minha Você estudou muito minha prova final. Pra conseguir. Ou não? Ah, sim, eu sempre gostei, né? Eu sempre, na verdade, eu sempre gostei muito de ler. Então isso, nossa, eu acho que assim, pra mim, facilitou muito. Porque assim, quando eu tinha a idade de vocês, internet não é igual é hoje. É óbvio que tinha internet, já tinha Facebook, todas essas coisas, mas não era desse jeito. Então, se você quisesse uma informação, nossa, a internet era discada, era aquela maravilha, aquele pacote completo. Então, era mais difícil. Sim. Né? Não era assim que eu perdia tanto tempo com o celular. Então, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu aproveitei muito disso, né? Aí, na época, o que eu fazia? Eu comecei a casar assuntos do Enem, né? Junto... Foi isso, gente. Podcast de hoje com a professora Rosana. Seus perrengues e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.